que nós estamos aqui adorando em espírito e em verdade. Quero convidar a igreja a abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Daniel, no capítulo de número 11. Livro do profeta Daniel, capítulo 11. Eu não vou ler os 45 versículos, eu vou ler apenas os 8 primeiros, e à medida que eu for expondo, com a graça de Deus, espero perpassar, se não todo, mas pelo menos as partes mais importantes dessa história. Daniel 11, diz assim a palavra do nosso Deus. Mas eu, no primeiro ano de Dário o Medo, me levantei para o fortalecer e animar. Agora eu te declararei a verdade. Eis que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia, e o quarto será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos, e tornado forte por suas riquezas, empregará tudo contra o reino da Grécia. Depois se levantará um rei poderoso, que reinará com grande domínio, e fará o que lhe aprouver. Mas, no auge, o seu reino será quebrado e repartido para os 4 ventos do céu, mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros fora de seus descendentes. O rei do sul será forte, como também um de seus príncipes. Este será mais forte do que ele e reinará, e será grande o seu domínio. Mas, ao cabo de anos, eles se aliarão um com o outro. A filha do rei do sul casará com o rei do norte, para estabelecer a concórdia. Ela, porém, não conservará a força do seu braço, e ele não permanecerá, nem o seu braço, porque ela será entregue, e bem assim os que trouxeram, e seu pai, e o que a tomou por sua naqueles tempos. Mas de um renovo da linhagem dela, um se levantará em seu lugar, e avançará contra o exército do rei do norte, e entrará na sua fortaleza, e agirá contra eles, e prevalecerá. Oremos. Senhor, Tu és soberano, Deus. O Teu povo reconhece. Nós iniciamos, Deus querido, este culto ao Senhor, reconhecendo que o Senhor é aquele que decreta todas as coisas. Cantamos, Deus querido, que o Senhor é soberanamente santo, o Senhor Deus Pai é santo e soberano, o Senhor Deus Filho é santo e soberano, o Senhor é santo, Espírito de Deus e soberano. Oh Deus, estamos aqui cantando e meditando e adorando o Senhor, que é santo sobre cada um de nós e soberano. Foi o Senhor que nos trouxe aqui, nesta manhã, Deus, para nós entendermos a sua palavra, compreendermos de fato o que é o Senhor sendo soberano na história. Oh Deus, usa esse servo falível, limitado. Usa-me, Deus, para a glória do Teu nome. Abra o nosso entendimento, Senhor Deus, para a gente entrar nessa história que não é aleatória, que não é fortuita, mas é a Tua história que o Senhor guia para a glória Sua, Senhor. Fale conosco, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, poder se assentar? A W. Pink, em sua obra clássica Deus é Soberano, ele define assim o que é soberania. Ele diz assim: soberania de Deus. O que queremos dizer com essa expressão? Queremos afirmar a supremacia de Deus, a realidade de Deus, a divindade de Deus. Dizer que Deus é soberano é declarar que Ele é o Altíssimo, o qual tudo faz segundo a sua vontade no exército nos céus e entre os moradores na terra. Não há quem lhe possa deter a mão e lhe dizer: que fazes? Esse Deus, segundo ele, é onipotente, possuidor de todo o poder nos céus e na terra, de tal maneira que o seu povo reconhece e pode dizer que Deus é soberano e declara que ele é o governador das nações. De maneira que esse Deus, ele estabelece reinos, derruba impérios, determina o curso das dinastias segundo o seu agrado. Dizer que Deus é soberano é declarar que ele é o único Rei dos reis e Senhor dos senhores. Esse é o Deus da Bíblia.
Esse é o Deus que nós estamos cantando, é o Deus que é muito mais do que cânticos, mas nós estamos cantando as Escrituras, reconhecendo quem é esse Deus soberano. Deus é soberano na criação. Se nós olharmos, houve um tempo em que não havia tempo, em que só havia esse Deus pleno, esse Deus tripessoal, existindo em alegria, em comunhão. Esse Deus aprouve a ele criar o mundo, mas se ele quisesse, ele não teria criado todas as coisas. Ele poderia ter mantido assim como ele sempre foi, satisfeito. Mas não, aprouve a Deus criar o mundo, e ele poderia ter criado milhares de mundos. Ele poderia ter criado um mundo completamente diferente desse que nós existimos. Ele poderia ter criado-nos pessoas diferentes fisicamente como somos. E quem poderia questioná-lo? E quem poderia falar para ele, Senhor, por que tu me fizeste assim? A pessoa até pode falar, por que me fizeste assim? Mas não mudaria em nada, porque ele não tomou conselho com ninguém para fazer as coisas como ele fez. Ele poderia ter nos feito com 3 bocas, 4 olhos e de uma maneira que, de repente, não seria nem estranho, porque nós já estaríamos acostumados. Teríamos nascido dessa forma. Deus é soberano na criação, mas Deus é soberano também na providência. O mundo não somente foi criado, mas o mundo existe porque existe um Deus que cuida providencialmente de tudo isso. Deus é soberano nos seres irracionais, é Ele que mantém a vida de um pardal que alimenta um pardal que cai, um pardal que nasce. Ele é soberano sobre nós, sobre os reinos, sobre as pessoas que estão vivas. Veja que a soberania de Deus, ela é extremamente exaustiva. Se nós pensarmos bem, a própria salvação, quem é soberano sobre a salvação? Deus, ele distribui a sua graça e a sua misericórdia da forma como bem lhe apraz, segundo o beneplácito da sua pessoa. Ele não é obrigado a ser misericordioso conosco. Ele não é obrigado a ser gracioso conosco, porque não seria graça, não seria misericórdia. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e endurecerei o coração de quem me aprouver fazer assim. Assim diz o Senhor. Então, Deus é soberano sobre tudo, é soberano sobre a tua vida, sobre os anos de vida que você vai viver. A Bíblia fala que já foram determinados e escritos quando nenhum deles havia ainda. De maneira, meu irmão, que você vai viver os dias que já foram decretados por um Deus soberano, de maneira que não existe ninguém morrer antes da hora. Você vai morrer naquela hora que foi determinada pelo Senhor. Deus, ele determinou tudo, decretou tudo. Lá atrás, Deus decretou todas as coisas que iriam acontecer, desde o micro até o macro, das coisas grandiosas e também das pequenas coisas que são imperceptíveis para todos nós. Esse decreto de Deus é um decreto soberano, esse decreto de Deus é um decreto inteligente, é um decreto sábio. Deus não somente decretou a predestinação, que às vezes muitos ficam constrangidos com essa doutrina, mas eu quero te dizer que a predestinação é apenas um subproduto desses decretos maiores da parte de Deus. Não apenas Deus determinou quem vai para o céu e quem não vai, mas Deus determinou e decretou tudo, todo o curso da história, tudo que acontece aqui. E esse texto, meus irmãos, ele vai mostrar para nós claramente a soberania de Deus na história. Esse texto vai mostrar Deus governando as nações, estabelecendo os reinos, derrubando impérios e determinando o curso das dinastias. Então nós temos aqui, em Daniel 11, a história sendo contada antes dela acontecer. A Bíblia é fabulosa, meus irmãos. É o único livro profético no mundo que você tem antecipado as coisas que vão acontecer, e a gente tem aqui. Irmãos, quando o reverendo Mateus falou, Quaresma, você vai pregar nesse texto. Na hora que eu olhei, me veio um misto de sentimentos ao ler esse texto. Primeiro, eu confesso, eu falei para o pastor, eu fiquei extremamente intimidado com esse texto. Porque são 45 versículos de história em cima de história. Um reino começa com os persas e depois vai para os gregos, e depois vai para um tal de Antíoco Epifânio, e depois fala sobre reinos e mais reinos e mais reinos. Eu falei, Senhor, o que eu vou falar
nesse tanto de versículo, somente história. Tem gente que tem facilidade de tratar sobre essas coisas. Eu fiquei intimidado, mas depois, à medida que eu fui lendo o texto, que eu fui meditando e que eu fui vendo outras fontes de pessoas que pregaram, de pessoas que ensinaram, eu comecei a ficar perplexo, admirado com isso. Porque nós temos aqui, preste atenção, nesse capítulo, eu ouso falar que se ele não é o capítulo que tem mais detalhes proféticos e cumpridos na história, se ele não é o texto mais detalhado sobre profecias, se ele não é o primeiro, ele está no topo, entre os três. Irmãos, nós temos aqui, para vocês terem uma ideia, 135 profecias cumpridas. 135 profecias cumpridas. E a história... Eu vou mostrar para vocês que a história, ela se torna como uma prova corroborativa de literaturas que não são bíblicas, mas que vão mostrar que as coisas que estão aqui, elas aconteceram da forma como Deus mostrou. Mostrando que Deus, ele é soberano. E como que a gente não pode ficar pasmo? É igual quando você vai para o Novo Testamento, em Mateus 24, você vê os discípulos levando Jesus ali no templo do rei Herodes, aquele templo magnífico, e Jesus vira para eles como se não estivesse dando muita bola para aquilo e fala, olha, você está vendo aqui esse templo? Aqui não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada, tudo isso aqui vai ser destruído. E Jesus profetiza isso no ano 30, quando é no ano 70, 40 anos depois, aquela profecia se cumpre cabalmente. O general Tito invade Jerusalém, sitia toda Jerusalém e destrói tudo. Então a Bíblia, ela tem isso. Mostre-me um livro profético, um livro que fale sobre isso. O Alcorão trata sobre isso? De maneira nenhuma. Algum outro livro de algum líder que diz ser religioso, a gente pode confiar, somente a Escritura você pode confiar que ela é a palavra de Deus e ela fala da história sendo realizada antes dela acontecer, ou seja, Deus profetiza isso. Então, meus irmãos, para nós entendermos esse texto, primeiro a gente tem que entender o contexto. O capítulo 11, ele faz parte de um contexto maior que começa no capítulo 10 e ele vai até o capítulo de número 12. Então tudo começa ali com o terceiro reinado de Ciro. E o que estava acontecendo ali, que está lá no capítulo de número 10? O povo está sendo repatriado, o povo está voltando para a sua terra pelo decreto de Ciro, só que essa volta do povo de Israel não foi tão fácil assim. Foi uma volta que teve problemas. As pessoas que já estavam lá na terra começaram a se levantar contra o povo de Israel. Então houve desânimo, houve perseguição, houve desespero, houve uma série de situações no retorno do povo de Israel ali para Jerusalém. E isso levou então Daniel a orar durante 3 semanas e jejuar, esperando uma resposta de Deus. E aí a resposta do Senhor, desta oração do seu servo, ela vem aqui no capítulo 11 até o final do capítulo 12. Deus vai mostrar para Daniel que ele está no controle de tudo. Ele vai mostrar o Império Persa, o Império Grego, Antíoco Epifânio. Ele vai mostrar até o final, que chega até a nossa época e provavelmente vai passar, que vai ser até o período da volta de Cristo. Então, esse texto bíblico, antes de falar comigo e contigo, pois eu creio que fala, tem que falar primeiro, e deve ter falado primeiro, com Daniel, naquela situação de adversidade, e também com o povo de Israel. De maneira que esse texto aqui, ele é muito parecido com o livro do Apocalipse. Ele não é somente futurista, ele não está falando apenas de questões do futuro de Daniel, porque senão não teria relevância nenhuma para ele, mas também não é um texto que fala só sobre o passado, preterista, pois não teria relevância nenhuma para nós. Fala tanto do futuro quanto do passado, falando com aquele povo e também falando conosco. Então vamos ver em 3 pontos rápidos aqui, tá? Eu quero ver com vocês então, o verso 2 a 20, os persas e os gregos que Deus levanta, 21 a 35, Antíoco Epifânio, e 36 a 45, o anticristo. Então olhe para o texto primeiro, um sumário que é feito aqui, onde mostra que Deus ele vai levantar e vai
destronar um reino que é o reino dos persas. Versículo 1. Mas eu, no primeiro ano de Dário o Medo, me levantei para o fortalecer e o animar. Agora eu te declararei a verdade, que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia, e o quarto será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos, e tornado forte por suas riquezas, empregará tudo contra o reino da Grécia. O que nós temos aqui é um sumário muito parecido com o que está lá no capítulo de número 8. Aqui está falando sobre os persas. Se você olhar lá para o 8, abra aí o capítulo 8, começa assim. No ano 3º do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão depois daquela em que tivera a princípio. Quando a visão me veio, pareceu-me estar eu na cidadela de Suzã, que é província de Elão, e vi que estava junto ao rio Ulai. Então levantei os olhos e vi, e eis que diante do rio estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mais um mais alto do que o outro. E o mais alto subiu por último. Uma das formas do livro de Daniel descrever o Império Medo-Persa, tanto é através de uma grande estátua, não sei se vocês se recordam daquele sonho que Nabucodonosor teve logo após a consolidação do seu reino, que ele vê uma estátua gigante que tinha uma cabeça de ouro, tinha os peitos e os braços de prata, o ventre e as coxas de cobre, e as pernas de ferro, e os pés em parte de barro e em parte de ferro. Cada parte dessa estátua representa um império. A cabeça, o Império Babilônico, os peitos e os braços representa o Império Medo-Persa, o ventre e a coxa representa a Grécia, e as pernas, que são 2, obviamente, representa Roma e a divisão que houve entre o Ocidente e o Oriente. Então, esse império aqui, ele é descrito pelo peito e pelos braços de prata, o Império Persa, mas também ele é descrito como um carneiro que tinha 2 chifres, um chifre maior do que o outro. O chifre está falando do reino, e um maior do que o outro quer dizer que um reinado seria mais poderoso do que o outro, ainda que viesse depois. Então seria o império dos medos e o império dos persas. Veja, a história sendo contada antes. E aqui, voltando para o nosso capítulo, então o texto diz que se levantaria 3 reinos dos persas, e depois se levantaria um, que é o quarto, que ele será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos, e tornado forte por suas riquezas, empregará tudo quanto o reino da Grécia. Esse aqui, que fala que é o mais forte, é Xerxes I, que é o marido de Ester, chamado na Bíblia de Assuero. Meus irmãos, esse homem foi tão poderoso nessa época, ele teve um exército bélico assim extremamente invejável, de maneira que um historiador grego, o historiador grego chamado Heródoto, ele diz que Xerxes, ele consistia de 5.283 soldados, 300 cartaginenses, 200 navios, ou seja, uma frota. Então tudo isso ele tinha. Agora, quem é que fala que esse Xerxes I tinha todo esse exército? Um homem fora da Bíblia, comprovando a Bíblia, que não tinha nada a ver com as Sagradas Escrituras, de ser um profeta. Eu não estou falando de Daniel. Daniel falou sobre isso. Só que Heródoto, esse historiador grego, ele comprova a história nessa época, dizendo que de fato Xerxes foi assim. Que esse homem aqui poderoso, ele teve esse exército e que ele investiu contra os gregos. Sabe o que eu vejo aqui, irmãos? Como que a Bíblia é maravilhosa naquilo que tange a provas corroborativas. Pense bem, Jesus. Quantos críticos falam bem assim? Jesus não existiu. Jesus é uma invenção dos homens. Quem me garante que ele nasceu, morreu e ressuscitou? Pode ter sido uma invenção contada pelos apóstolos, um grupo de fanáticos que criou essa história, pois essa história, dizem eles, só está na Bíblia. Entretanto, meus irmãos, fora das Sagradas Escrituras, mostrando a fidedignidade da Bíblia, nós temos Flávio Josefo,
historiador do século I, que fala sobre a vida de Jesus, que fala sobre a ressurreição de Jesus. Nós temos Plínio, nós temos Tácito, nós temos várias pessoas lá fora, daquela mesma época, que não eram cristãos, mas que comprovam que a Bíblia ela é fidedigna. E aqui nesse caso, nós temos aqui Heródoto mostrando isso. E o texto, ele é tão detalhado, em riquezas aqui de detalhes, que diz o texto, ainda no versículo de número 2, tornado forte por suas riquezas, empregará tudo contra o reino da Grécia. De fato, quem gosta de história sabe da famosa batalha de Salamina, aonde este rei Xerxes, ele investe contra os gregos e lá começa a sua derrota. Ele perde aquela batalha e depois ele perde de vez para um rei, um imperador muito poderoso que a Bíblia vai dizer aqui. Olha o verso 3. Depois, ou seja, se a gente fosse contar aqui nas entrelinhas com a história, depois dessa batalha de Salamina, então vem o texto, depois se levantará um rei poderoso, que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Mas no auge, o seu reino será quebrado e será repartido para os 4 ventos do céu, mas não para a sua posteridade e nem tampouco segundo o poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros fora dos seus descendentes. Quem é esse rei poderoso? Alexandre o grande imperador dos gregos, que vence aqui Xerxes, que vence essa batalha contra os persas, que se levanta, que quase conquista o mundo daquela época, num momento assim, num espaço tão resumido de tempo. Mas a Bíblia é tão detalhista que fala que no auge do seu reinado, ele vai ser quebrado e vai ser repartido para os 4 ventos do céu. Observe a palavra 4. Da mesma forma que o império dos persas é descrito através de um carneiro com 2 chifres, o império grego é descrito com um bode, como um bode com 4 asas, ou então com um animal que tem 4 cabeças. Por que a Bíblia fala isso? 4 cabeças, 4 asas, porque já estava prevendo a sua queda e que quando ele caísse, o seu reinado seria dividido em 4 grandes dinastias, ou 4 generais que sucederiam ele. E a história comprova isso, que de fato, quando Alexandre caiu, 4 generais o sucederam, mas pasmem, nenhum desses generais que sucederam Alexandre eram descendentes da sua família, mostrando aqui cabalmente quando a Bíblia diz, será quebrado e repartido para os 4 ventos do céu, mas não para a sua posteridade. Não teria nada a ver com seus descendentes. Por que que isso aconteceu? Porque existe um Deus que é soberano na história. Existe um Deus que conduz todas as coisas. Existe um Deus que está além da interpretação que os historiadores dão, que é uma interpretação extremamente tendenciosa. A Bíblia não. A Bíblia está mostrando os fatos como eles são. Continuando essa trama de sendo levantado reinos e cai reinos e levanta-se outro, o verso 5 vai dar mais uma riqueza de detalhe. Com essa divisão dos reinos, diz que o rei do sul será forte, como também um dos seus príncipes. Esse será mais forte do que ele, reinará e será grande o seu domínio. Mas ao cabo de anos eles se alinharão um com o outro. A filha do rei do sul casará com o rei do norte, para estabelecer a concórdia. Ela, porém, não conservará a força do seu braço, e ele não permanecerá nem o seu braço, porque ela será entregue, bem assim os que a trouxeram, e seu pai, e o que a tomou por sua naqueles tempos. Sabe o que nós temos aqui, meus irmãos? Nós temos uma riqueza de detalhes, contado na história aqui, comprovando as escrituras, aonde o rei do sul faz uma aliança com o rei do norte. E aí, para fazer essa aliança, o que ele faz? Ele dá a sua filha Berenice em casamento, para que eles ficassem bem. O intuito dele era o quê? Era que esse rei que era casado, e que o rei estava dando a sua filha para ele queria que o rei se separasse da sua esposa e ficasse com a sua filha, e automaticamente todos os seus filhos fossem deserdados. Só que a mulher do rei
descobriu essa trama e ela envenenou tanto Berenice, envenenou seu esposo, então ambos morreram e ainda o filho de Berenice, e posteriormente naquela mesma época, aquele rei que fez aquela trama também morreu, cumprindo cabalmente a Bíblia. E aí mais um detalhe aqui, para a gente não ser muito exaustivo, o texto, ele diz aí no verso de número 7, ou seja, com a morte de todos esses, mais um renovo da linhagem dela, de Berenice, um se levantará em seu lugar e avançará contra o exército do rei do norte e entrará na sua fortaleza e agirá contra eles e prevalecerá. Está dizendo que mesmo com tudo isso, vai ter um ali que vai se levantar da linhagem dela. Consulte a história. Vejam se não é assim que a Bíblia está dizendo. Aqui nós não temos uma pessoa que está contando depois da história contada. Nós temos aqui a história sendo contada antes. Um profeta em uma visão que Deus deu a ele, mostrando o que vai acontecer. O que a gente aprende, meus irmãos, sobre esse ponto? A gente aprende o seguinte, que na história, reinos aparecem e caem. Presidentes chegam e também sai. Mas em tudo isso, Deus está no controle de tudo. De todas as coisas. Sabe o que Deus está nos mostrando aqui? Deus estava falando para Daniel, em meio àquela situação de desespero, de aflição, que ele e os seus conservos estavam passando. Daniel, eu estou no controle da tua vida. Israelitas, eu estou no controle da sua vida. Brasileiros, eu estou no controle da sua vida. Meu irmão, Deus que te trouxe aqui nesta manhã, o Deus soberano está falando para você na sua palavra que Ele é soberano na tua vida, que Ele controla os teus passos, que tudo que está acontecendo contigo e o que vai acontecer com você, nada disso escapa ao seu escrutínio. Ele é Deus de verdade. Tudo. Você consegue entender, irmãos, que essa história que nós estamos inseridos nessa história, seja pelo Covid-19, quantas pessoas morreram e quantas pessoas ainda vão morrer, quantas coisas ruins ainda vão acontecer. Quem aqui no ano passado, de repente, estava tão bem financeiramente e de repente tudo degringolou, estava tão bem de saúde, de repente ficou doente, ou o pai morreu, ou um tio morreu, ou tem agora uma pessoa que está lá no hospital, seja uma pessoa que não é cristã, ou seja do nosso povo, do povo do Senhor, e principalmente aqui da igreja local. O que isso tem a ver? Deus está no controle. Deus está no controle de tudo, irmãos. Será que essa riqueza de detalhes não é para nos mostrar isso? Não é apenas no controle da vida de Daniel, mas é no controle da tua vida. Agora vejam que, em segundo lugar, o texto ele vai avançar. Lá a partir do versículo 21, não vou ler todos os textos, a partir do versículo 21 ele vai avançar. Ele começou com os persas, ele foi para os gregos e houve toda aquela trama. Agora ele vai falar de um homem, que a gente pode dizer que ele é um protótipo ou um tipo do anticristo. Está lá no versículo de número 21, o nome dele é Antíoco Epifânio, aquele que quer se mostrar como Deus. Depois, observe a lógica, a linearidade da Bíblia, se levantará em seu lugar um homem vil, ou seja, um homem desprezível, ao qual não tinha dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com intrigas. As forças inundantes serão arrasadas diante dele, serão quebrantadas como também o príncipe da aliança. Apesar da aliança com ele, ele usará de engano, subirá e se tornará forte com pouca gente. Lá no verso 28, então o homem vil, esse ser desprezível, tornará para a sua terra com grande riqueza, e o seu coração será contra a santa aliança, e ele fará o que lhe aprouver, e tornará para a sua terra. O verso 32 diz: aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Os sábios entre o povo ensinarão a muitos, todavia eles cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo por algum tempo. Irmãos, quem foi esse homem? Era um homem tão ruim,
mau, arrogante, petulante, que ele fez grandes males para os judeus dessa época. Ele profanou o templo. Ele era aquela pessoa que desfez da aliança, desfez da palavra do Senhor. É um tipo do anticristo. Quantos homens maus? Maus no sentido assim, é quase que extremo, né? A máxima potência. É claro que ninguém chega a ser mal por completo, porque Deus restringe. Mas pensa em Hitler. Pensa em quantos males aquele homem fez e tantos outros, Saddam Hussein. Agora pense nesse homem, Antíoco Epifânio, ou seja, aquele que se considerava um Deus manifesto, ou para os contemporâneos dele, chamavam de aquele que é um Deus louco, que mandava matar, que pressionava, que corroía, que lançava muitos em cárcere, que desfez da palavra do Senhor. Deus está falando, olha, vai surgir, surgiu naquela época. Agora, observem que isso aqui, a vida desse homem, ela nos mostra algumas coisas, ou seja, ela mostra para nós o seguinte: nenhum crente, preste atenção, que eu imagino que você sabe disso, nenhum crente, ele está imunizado de passar por sofrimento nessa terra. Ninguém. Não existe uma vacina, pode até ter aí a vacina contra o Covid, mas não existe uma vacina, meu querido irmão, contra o sofrimento. Ou melhor, até existe, metaforicamente falando. Essa vacina é aquela vacina no qual o Senhor Jesus Cristo morre por nós e o Espírito Santo aplica esse conteúdo em nós, mas a eficácia desta obra, no sentido de imunização de sofrimento, só vai acontecer na glória. De maneira, meu irmão, que ser crente é passar por luta, é passar por adversidade. Não é esse evangelho esse falido que é ensinado hoje. Venha para a igreja, tudo vai melhorar, você vai ser bênção nessa terra, não vai ter problemas nessa terra, só vai ser prosperidade, prosperidade, prosperidade. Não é isso que a Bíblia ensina. Esse povo aqui estava sofrendo na época de Daniel, através desse homem. Agora, qual é a atitude que eles tomaram em meio a essas adversidades? O verso 32 diz: aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Ou seja, mesmo passando por lutas e adversidades, mesmo Deus permitindo nos seus decretos que homens maus sejam levantados, às vezes para trazer sofrimento para nós, mas o povo de Deus, ele se mantém firme. O povo de Deus que conhece ao Senhor, ele se torna forte, porque ele crê, porque ele tem a palavra, porque ele entende que o nosso coração ele não pode estar somente aqui neste mundo. Ele entende que é mais do que isso, que Cristo vai voltar, que é necessário nós passarmos por lutas, que o sofrimento, ele pode ser uma dosagem maravilhosa do Espírito para nos santificar, para nos aproximar do Senhor. E vejam que também, nesse período de Antíoco Epifânio, é mostrado uma coisa que eu e você podemos fazer hoje. O verso de número 33 diz: os sábios entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada e pelo fogo. Sabe o que eu vejo aqui, irmãos? Nós temos que ensinar as pessoas sobre a soberania divina. Nós temos que ensinar, nesse mundo de sofrimento, nesse mundo que a gente está passando, por esse período de pandemia, ensinar. Deus está no controle de tudo, Deus é soberano na história. Ensine para o teu filho, ensine para o teu vizinho, ensine para o teu amigo. Foi isso que as pessoas estavam fazendo nessa época. Eu não sei se eu estou me fazendo bem entendido. O povo estava sofrendo na pressão desse homem, mas está dizendo aqui, mas os sábios entre aquele povo estavam ensinando a muitos. Todavia, ainda que viesse a perder a sua vida, ainda que você, meu querido irmão, venha perder a sua vida pela causa do evangelho, perca, meu irmão, fale, ensine. Agora, em terceiro, em último lugar, olha o avanço do texto. Agora ele vai falar, no versículo de número 33, 36, não mais sobre os persas, não mais sobre a Grécia, não mais sobre o Antíoco, mas ele vai falar de uma figura que vai surgir
pode ser que apareça na nossa época ou não, que é o anticristo. Vários exegetas estão de acordo que esse texto, o verso 36, ele é como uma passagem parentética, ou seja, um texto que ele está falando de um rei, mas de repente ele começa a apontar para coisas lá na frente. É muito parecido com Isaías 14, com Ezequiel 28, que parece que há ali uma ideia que não é somente de um rei humano, mas ele está falando sobre algo do fim. Olhe para o versículo 36. Este rei fará segundo a sua vontade e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus. Quanto o Deus dos deuses falará coisas incríveis e será próspero, até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Não terá respeito aos deuses de seus pais, nem ao desejo de mulheres, nem a qualquer deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Mas em lugar dos deuses, honrará os deuses das fortalezas, a um Deus que seus pais não conheceram, honrará com ouro, com prata, com pedras preciosas e coisas agradáveis. Olha para o verso 40. No tempo do fim, então agora não é mais só daquela época. No tempo do fim, o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte arremeterá contra ele com carros, cavaleiros e muitos navios, e entrará nas suas terras e as inundará e passará. Versículo 1 do capítulo 12. Nesse tempo, veja, é nessa época, nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Vocês entenderam que essa profecia, ela começa com os persas, ela vai para os gregos, ela vai para Antíoco, e agora ela chega até nós e pode passar, porque ela vai até o momento da vinda de Cristo. É como aquela estátua que fala da Babilônia, que fala dos medos, que fala dos persas, que fala dos gregos, que fala de Roma e que fala de uma rocha gigantesca, que vem e que destrói tudo aquilo, que é Cristo voltando e reinando para sempre com o seu povo. Então o texto está falando, irmãos, não somente do sofrimento que aquele povo passou, mas sofrimento que eu e você vamos passar, lutas que nós vamos passar, e que nós temos que estar firmes e arraigados no Senhor. A nossa salvação se encontra em Cristo, e a nossa garantia, como o texto diz aqui, será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Glória a Deus. Glória a Deus, como diz Apocalipse capítulo de número 13, capítulo de número 17, que diante do anticristo que vai surgir, fala que não vão adorar o anticristo aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida, que foi escrito antes da fundação do mundo. Então, antes que houvesse o mundo, que houvesse tempo, o Senhor, em um conselho maravilhoso, Ele escreveu o teu nome naquele livro. De maneira, meu irmão, que você pode passar pela fornalha nessa terra, que você vai passar por lutas e privações, mas o seu nome estando escrito, é certo a tua salvação. Você vai entrar no reino, na glória, na presença do Senhor, vai viver eternamente com esse Deus. E aí, meus irmãos, eu concluo esse sermão dizendo para você, Deus é soberano na história. Confie nisso. A história sendo contada antes da história acontecer. Está aqui. Nós aprendemos desse texto que Cristo é o clímax da história. Tudo está convergindo, está indo para aquele grande dia, no qual o Filho dele vai voltar para viver eternamente conosco. A história está apontando para isso, a história não é cíclica, a história é linear, a história é teleológica. Agora veja, irmãos, que essa história, ela falou de Xerxes, de Alexandre, de Antíoco, de Anticristo, e ela falou de Cristo, mas essa história fala de você, fala sobre você, fala sobre todos nós. E o grande ponto que eu quero trazer aqui para o término desse sermão é como nós estamos dentro dessa história. Você entende que essa história está falando de você? Como é que você está dentro dessa história?
Você está como um Antíoco que não cria, como vários reis que simplesmente desfrutaram da graça comum de Deus nessa terra, ou você está como um cristão nessa terra, uma pessoa que vai passar independente das lutas, mas é um servo do Senhor. Aonde você está nessa manhã? Quem você é dentro da história do Senhor? Um adorador? Um filho de Deus ou um filho do diabo? Um filho de Deus ou um filho das trevas? Aquele que propaga o evangelho ou aquele que atrapalha o evangelho? Ou aquele que sempre coloca obstáculos? Quem é você dentro dessa história do Senhor? Se você nesta manhã, que Deus te trouxe aqui para lhe falar, que a história é comandada por Ele, e você está fora dos trilhos, hoje é dia de reconciliação, hoje é dia de salvação, hoje é o dia que Deus te trouxe aqui, soberanamente para lhe falar essa verdade. Ou para amolecer o teu coração, ou para endurecer o teu coração e te mostrar, Ele conduz a história. Cuidado, volte-se para Cristo, reconheça Cristo, reconheça a fidedignidade das Sagradas Escrituras. Lembre, 135 profecias cumpridas somente dentro desse texto. Deus é soberano na história. Senhor, louvado seja teu nome, Deus. Tu és soberano, Senhor, na história, tu és soberano sobre todos. Deus querido, o Senhor é esse Deus maravilhoso que conduz todos, tudo e todos. Nós nos maravilhamos, Deus querido, com a tua palavra, nós nos maravilhamos com a condução da mesma, nós nos maravilhamos, Deus, porque não tem outro caminho, só tu tens a palavra da vida eterna. Ó Senhor, abra o nosso entendimento, Deus, para compreendermos cada vez mais a tua soberania, em nome de Jesus. Amém. Fique de pé, igreja, em nome de Jesus. Vamos